Olá, no programa de hoje, desafios e avanços das mulheres na cena política nacional. Historicamente excluídas dos espaços de poder, mulheres vêm nas últimas décadas ampliando representação em diferentes esferas, por meio de lutas contínuas, junto aos partidos, nas ruas, nas urnas e no diálogo com a sociedade, com trajetórias resilientes diante de inúmeros desafios cotidianos. Quais os entraves e os caminhos para novas conquistas? Eu converso com a cientista política Débora Tomé, coautora, junto com Malu Gato, do livro Candidatas, os primeiros passos das mulheres na política no Brasil, em lançamento pela editora FGV. Bem-vinda, Débora, um prazer recebê-la no Mundo Político. Olá, Marco. Bom vê-lo aqui hoje. É um prazer também estar aqui. Débora, o Brasil hoje é um dos piores países do mundo, em presença de mulheres na política, e o pior da América Latina. Quais fatores, historicamente, foram mais determinantes para nos colocarem nessa condição negativa que o livro de vocês explicita tão bem? A ciência política, já registra uma série de fatores que levaram que as mulheres tivessem esse lugar ruim no caso do Brasil. Lembrando que até os anos 90, os países todos tinham taxas parecidas e muito ruins de presença de mulher na política. O que aconteceu nesse tempo foi que, no Brasil, a gente foi ficando para trás em relação aos outros países latino-americanos. Essa é uma grande diferença, que a gente tem. Com a implementação das cotas, isso aconteceu não só no Brasil, nos anos 90, mas também na Argentina, no México, em outros países latino-americanos e em muitos outros países do mundo. Então, a gente vê um processo em que essa política de cotas, ela começa a ajudar a ter mais mulheres em uma série de países. No caso do Brasil, com o sistema proporcional e com a lista aberta, o desenho da nossa cota encontrou mais dificuldade de ter efeito na efetiva eleição de mulheres. Então, essa é uma das razões, A gente tem outra razão também, que é a dificuldade que as mulheres encontram dentro dos partidos políticos, no caso brasileiro, não é uma exclusividade do Brasil, mas aqui elas relatam muito isso no livro. E a própria questão do preço de campanha no Brasil, as campanhas são muito custosas, que também está relacionado à questão do sistema proporcional de lista aberta. Então, campanhas muito custosas, os homens conseguem mais dinheiro, as mulheres conseguem menos, e conforme a gente vai mudando isso para os avanços poderem surtir efeito, o avanço na legislação poderem surtir efeito, o que a gente tem visto é que tem os partidos de outro lado tentando não cumprir essas determinações, o que acaba deixando as mulheres ainda com muitas dificuldades na ocupação desses lugares dentro do partido, lugares de poder, lugares que as permitam ter uma campanha, realizar uma campanha mais competitiva, e isso realmente acaba fazendo com que o Brasil seja hoje o pior país da América Latina quando a gente está falando de representação feminina. O ambiente interno pouco democrático, que em geral é visto nos partidos brasileiros, contribui muito para isso? É o que a gente vê, não só pelos números, que, enfim, de fato, as mulheres elas não recebem todo o dinheiro que deveriam receber de acordo com a lei, os 30%, como também o que a gente vê é que elas também não são eleitas acima dos 17%, que é o caso hoje da Câmara Federal. A gente tem, esse é mais ou menos o máximo que tem quando a gente olha para diferentes níveis no Brasil. E eu acho importante mencionar o seguinte: elas também não estão conseguindo ocupar cargos altos nas setoriais dentro dos partidos, só na setorial de mulheres. Mas aí o que acontece muito é eles falarem, olha, a setorial de mulher já está ocupando. E outra coisa que a gente vê é nos relatos das candidatas. Ou seja, quando a gente olha para o que a gente ouviu, foram 188 entrevistas, a maioria delas com mulheres, nós entrevistamos homens também justamente para fazer essa comparação, foram 79 mulheres entrevistadas, tanto na eleição de 20 quanto de 22. O que elas narram de forma muito enfática e repetida é essa dificuldade que elas têm na relação com os partidos. E isso, partidos de todo o espectro ideológico, saindo desde da esquerda até a direita e vice-versa, como a gente brinca. A gente entrevistou mulheres de partidos diferentes, e, enfim, tanto de esquerda quanto de direita, de centro, e as mulheres todas trazem esse relato
do desafio que é se relacionar, né, com as instâncias de poder que são normalmente ocupadas por homens. Já vamos detalhar mais esses relatos. Agora, sobre os números da subrepresentação, né? Além da Câmara dos Deputados, que você já citou aí, que são apenas 17% de mulheres, aqui na Assembleia de Minas, por exemplo, mesmo nós estamos no momento, né, com a maior representação feminina da história do Parlamento Mineiro, 15 deputadas, mas são apenas 15 entre 77 cadeiras. Entre os municípios mineiros, são 853 municípios, apenas 69 prefeitas. Por que é tão importante, né, para a sociedade ter mais mulheres na política? Eu entendo, nesse processo, o que está acontecendo, na verdade, o que eu chamaria de uma falha da democracia. Você tem um grupo que está alijado do poder, porque as estruturas, ou seja, as regras, acabam favorecendo que o outro grupo, e eu estou separando mulheres e homens, acabam favorecendo os homens que já estão no poder de se perpetuarem no poder. Então, tem uma série de diferentes teorias que falam disso, né, de como a importância de ter mulheres no poder, mas eu queria começar com essa perspectiva, ou seja, você tem mulheres se candidatando, mas você não tem mulheres se elegendo. Então, isso significa que tem aquele grupo que está querendo estar lá representado e não está conseguindo seu espaço na representação por todos esses fatores que a gente mencionou anteriormente. Tem uma outra perspectiva teórica que fala um pouco do que que essa autora chama de política da presença. Ou seja, é você entender que ter naquele lugar uma pessoa que pertence àquele grupo permite trazer algumas vivências, experiências e uma perspectiva, que eu acho que é a palavra mais importante nesse caso, que talvez as outras pessoas lá não tenham. Eu costumo citar muito o caso toda a discussão em torno da pobreza menstrual, que é um caso que é trazido por mulheres. A pobreza menstrual foi a discussão sobre você distribuir absorventes para as jovens, né, para elas poderem continuar frequentando a escola, ou mesmo toda a discussão que você teve sobre a taxação de absorventes. Essa é uma discussão que, ela, de alguma maneira, ela é muito beneficiada com a presença das mulheres, porque a mulher tem aquela vivência, então ela consegue explicar que aquilo é um problema e que aquilo deve ser tratado pela política pública. Esse é um ponto muito importante. Quando a gente está pensando, né, em termos de municípios que nunca tiveram prefeitas, será que esses lugares nunca tiveram uma liderança feminina capaz de participar da administração dessa cidade, né, de ser uma liderança na administração dessa cidade? A gente tem alguns estudos falando um pouco sobre essa preocupação, né? As mulheres são mais cobradas para trabalhar em saúde e educação, então, por isso, muitas vezes, elas acabam sendo pessoas da política que trabalham mais nessas agendas também. Então, algo que é uma lacuna da nossa democracia e que está tendo muita resistência da mudança, né? A mulher já vota já há quase 100 anos no Brasil, né? Ela já vota, já tem direito de ser votada, e a gente ainda tem números muito baixos, inclusive comparando com países análogos, né? Vocês entrevistaram, né, de fato, políticas de perfis diversos, né? Professoras, pequenas empresárias, policiais, lideranças de bairro, feministas ou não. A violência política de gênero, ela afeta de formas diferentes todas elas? A discussão, a gente costuma dizer que a discussão sobre violência política de gênero é uma discussão que está começando agora. As candidatas têm trazido muitos relatos sobre isso, né? O que a gente não tem muita certeza é sobre o que é essa percepção e o que é, assim, o fato existe, mas o que a gente está nos preocupando mais é o quanto elas têm se sentido ameaçadas pela violência. Porque são duas coisas diferentes, né? Porque as pessoas argumentam muito, e no Brasil isso é fato. Quem mais morre por causa da política e quem mais sofre violência física são os homens. Então, é um fato, um conteste, e que está muito relacionado ao próprio fato de que a política é feita pelos homens, sobretudo, e a política é um espaço violento, né? Ele é um espaço violento e ele é um espaço, sobretudo, feito por homens. Então, quem mais morre, né? Todas as eleições, a gente tem uma série de homens sendo assassinados, homens que querem participar da política. Isso quer dizer, então, que as mulheres estão reclamando à toa? Não, não é isso. Todas essas questões de violência estão muito relacionadas a como a pessoa sofre aquilo, né? Em que sentido? Como ela
sente que aquilo ameaça o próprio direito dela de exercer os seus direitos políticos. E as mulheres, as candidatas, trazem muitos relatos sobre isso. E realmente isso independe de que tipo de candidato a gente está falando, né? Candidatas jovens, candidatas mais velhas, candidatas que já ocuparam um lugar, candidatas que não foram vencedoras, candidatas que já foram eleitas. Isso tudo não tem sido um empecilho para que elas vivenciem violência política, que elas sintam que estão sendo vítimas de violência política. Outra coisa que a gente identificou é que, por um lado, os homens identificam mais, né, violência física mesmo, propriamente dita. As mulheres sofrem muito mais violência de cunho sexual ou violência psicológica, né, ou os atos de descrédito. E eu acho que isso é algo importante, que a gente ouviu essas mulheres que não estavam sendo ouvidas. E isso é uma parte da explicação de por que o Brasil tem tanta dificuldade de botar as mulheres para dentro da política e mantê-las ali dentro. Porque algumas que entram depois decidem sair, encontrando esse ambiente tão hostil, né? Quando a gente olha para a violência, né, de uma forma geral, mulheres negras, periféricas e trans enfrentam situações muito difíceis no Brasil. Isso se repete na política? São os grupos mais vulneráveis entre as mulheres? Sim, foi o que a gente conseguiu identificar pelas entrevistas. A gente identificou muitos relatos de violência contra mulheres trans, violência política especificamente, e mulheres negras também relatam muitos casos de violência. Ele aparece de forma mais enfática nos relatos das mulheres negras, assim como nos relatos de mulheres trans, e quando juntam as duas coisas, mais ainda. É como se fosse um entendimento de que aqueles corpos eles pudessem ser vulnerabilizados, né? Eles pudessem ser ameaçados. Isso é algo que a gente identificou. A gente teve caso de mulheres relatando perseguição. As mulheres trans têm muita dificuldade quanto ao assédio. Elas são muito sexualizadas durante suas campanhas de rua, porque a pessoa candidata ela vai até a rua, né? Então ela tem que conversar com as pessoas, ela tem que explicar a plataforma, e as mulheres trans, algumas que a gente entrevistou, relataram casos assim, né, de você ir relatar, você ir, enfim, né, conversar com o eleitorado, conversar com o eleitor, e disso receber cantada, ser importunada, dos mais vários tipos, mas também, isso não é exclusividade das mulheres trans, ainda que ocorra, né, tem muitos, elas relatam, né, uma candidata de Goiás relatou que ela estava num carro alegórico, tipo num caminhão, né, fazendo a campanha, e começaram a fazer vários sinais para ela ali de fora. Então, assim, como a política ainda não é vista como um lugar de mulher, a mulher na política acaba sendo vista quase como um elemento estranho. Eu acho que é importante a gente mencionar isso, né? Então, tem uma reação, é como se falasse assim, você não tem que estar aí. E aí vem as ameaças, e aí vem a chacota, aí vem o descrédito, tudo isso que essas mulheres, e algo que nos surpreendeu muito, vão enfrentando e vão driblando ao longo das campanhas, né? Ao longo dessa trajetória política que elas vão construindo. Um outro aspecto que o livro de vocês aborda, né, é a conciliação entre a política e os cuidados da vida pessoal, casa, família, enfim. Esse ainda é um dos maiores entraves para essas mulheres, né, que decidem optar pela participação? Sim e não. Ele é menor do que se imaginava. Em que sentido? Por muitos anos, as pessoas falavam, não, as mulheres não entram na política porque elas querem cuidar dos filhos. E a gente não viu isso nas entrevistas dessa forma. O que a gente vê é que elas têm um gasto muito maior de energia para dar conta de tudo. Sabe aquela coisa da mulher faz mil coisas? Então é um pouco por aí. Foi isso que a gente identificou. A gente tem casos, sim, quando a gente olha, por exemplo, para as deputadas federais. Nem sempre para uma mulher é fácil mudar de cidade, mudar a família, se já tem filho, tudo isso, né? Ficar 3 dias por semana em Brasília. Isso é complicado. Então, algumas mulheres optam por fazer a carreira ou no seu estado ou na sua cidade. Entretanto, isso não é o maior motivo que aparece quando as mulheres dizem por que elas saem da política, por que elas não querem ficar, né? Aparecem outros motivos e não é a dupla jornada. A dupla jornada só dá mais trabalho, né? Ela aumenta o trabalho.
mas a gente não vê assim, não vou para a política, ou não fico na política porque eu tenho que cuidar da minha família. Isso, os relatos, como eu falei, são muitos, né? Então, sempre há um relato ou outro, mas ele não é o mais frequente. Não é isso que afasta mulheres da política no Brasil, não é a dupla jornada. A dupla jornada dá mais trabalho, né? Ela cansa, porque de fato, e a gente fez a entrevista nos anos da Covid também, em 2020 e 2022. Então, a gente pegou o final da Covid, mas a gente pega o começo, e 20 tinha, por parte das mulheres, muita demanda, não só prática, ou seja, elas tinham que cuidar do filho, tinham que cuidar da mãe, tinha que cuidar que todo esse pessoal tivesse saúde, mas também ela era cobrada pelo eleitorado de que ela cuidasse mais da própria família. Então, quando ela ia fazer campanha na rua, essa é uma pesquisa até da minha coautora, da Malu Gato, ela viu isso, né? Quando as mulheres iam fazer campanha na rua, elas eram mais criticadas que os homens para fazer campanha na rua em 20. Enfim, são mais pratinhos para equilibrar, mas isso não significa que as mulheres não estejam dispostas a equilibrar esses pratos. Então, na questão de motivações, né, para mulheres, especialmente as estreantes, né, decidirem, né, encarar esse ambiente inóspito, opressivo, muitas vezes, né? O que se destaca nisso? Você fala de estratégias que elas têm usado? Não, de motivações pessoais delas, né, das estreantes, para quando elas se decidem, né, realmente que querem ter uma participação mais efetiva. As mulheres, elas normalmente, isso vem de um processo, né? São poucas aquelas mulheres que falaram assim, olha, um dia acordei nessa eleição e fui lá e me candidatei. Essas que acontecem do dia para a noite, elas são mais convidadas e aí elas já têm alguma liderança local. É uma diretora de escola, é uma enfermeira, é uma pessoa que já tem um projeto social, algo dessa natureza. As outras mulheres, elas vêm construindo essa ideia, seja no projeto social, seja sendo professora, né? Elas vão construindo essa ideia e elas começam a conversar com as suas famílias, elas começam a se organizar, porque até algo que a gente costuma dizer a primeira pessoa que você tem que ter apoio é a sua família, neste caso, né? Para se candidatar, até para te ajudar a equilibrar esses pratos. Uma vez tendo o apoio, os votos da família, né? Essa mulher, ela começa, muitas delas participam de programas de treinamento, elas vão aprender. Isso é muito interessante das mulheres estreantes, né? Das novatas. Elas vão lá e elas falam, não, eu quero ser vereadora aqui da minha cidade, como é que eu faço? Então elas vão, procuram um curso, tentam se informar, tentam se formar, né? E passado esse processo, elas vão em busca, muitas vezes, nessa ordem, elas vão em busca do partido, para ver um partido que ofereça uma situação, enfim, né, que possa oferecer, que vai providenciar o financiamento para elas, que isso é uma outra batalha, e aí começa todo o processo da campanha propriamente dita. Débora, você e a Malu tocam também um ponto importante no livro, questão das candidaturas laranjas, né, que acabaram sendo uma marca negativa aí nos últimos anos no Brasil, né, depois da implementação de cotas de financiamento e também de percentual, né, de vagas nas chapas. O que vocês conseguiram perceber, né, em relação a esse problema, ouvindo as mulheres candidatas? Eu acredito que é importante a gente fazer uma diferenciação, né? Eu sempre falo que a gente está chamando de laranja duas coisas muito diferentes. Uma coisa é quando o partido, ele coloca tantas mulheres ali, 30% de mulheres na chapa, que é a obrigação dele, né? E aí, desses 30% de mulheres, ele, enfim, consegue financiamento, ele providencia o financiamento, ele dá apoio para, digamos, 10 pontos percentuais delas, né? Assim, uma parcela delas, mas não dá para metade delas. E não dá para outra parcela, e não dá dinheiro, não dá nada, e aquele nome fica ali e acaba se tornando uma candidata laranja, né? Eu acho que o processo da candidata laranja, pelo que a gente viu nas candidatas, é um processo da construção da candidatura. Ou seja, muitas mulheres que entram na lista, elas de fato querem fazer campanha. Só que acontece o quê? Elas não conseguem dinheiro, elas não conseguem apoio dentro do partido, né? E acabam tendo isso, se tornando laranjas. Eu gosto até mais dessa perspectiva de que não existe uma candidata laranja. Existe uma candidata que se torna laranja a partir do momento que ela não tem nenhum suporte por parte desse partido, né? E isso muitas vezes funciona assim. Às vezes acontece uma candidata que trabalha para o partido
ela é instada a participar da lista para preencher, né, a lista, mas ela normalmente é uma pessoa interessada em política, que poderia ser uma candidata competitiva. Outra coisa é quando a gente está falando da questão do financiamento, que é o quê? É quando o partido usa ele transgride a lei de financiamento, a regra do financiamento, fingindo que está dando dinheiro para uma mulher que, na verdade, esse dinheiro vai para fazer a campanha de um homem. Isso é um pouco diferente, isso é mais parecido com o laranja que a gente conhece dos negócios, né? Que é alguém que ganha dinheiro, que faz isso. E aí é uma lógica totalmente diferente e que também está ocorrendo depois dessa mudança na regra. Mas eu acho que o mais importante para frisar é essa questão de que a candidata, muitas vezes, ela se torna laranja. E ela se torna laranja dentro de uma estrutura partidária que não dá conta de fazer a sua campanha. Né? Então, você tem um número muito maior de mulheres que a gente pode classificar, eu vou botar entre aspas, como laranja, né? Ou seja, com poucos votos, com pouco dinheiro. Isso está muito relacionado a como a estrutura partidária lida com essas mulheres. Né? A gente tem menos homens nessa situação, ainda que tem alguns também, mas eu acho que é importante frisar isso. Né? Não é uma mulher que chega lá e dá o nome dela para ser laranja. Isso acaba acontecendo no processo de campanha e ele é mais circunstancial do que efetivamente algo que já vem, né, com essa candidata. E são situações que a Justiça Eleitoral no Brasil tem procurado responder, né, por meio de ajustes também na legislação. Exatamente. Débora, vencidas as campanhas, né, quando as mulheres conseguem aí consolidar vitórias nas urnas em meio a tantas dificuldades, elas entram em uma nova etapa também de desafios, né? E vocês também colheram entrevistas, né, no livro que detalham um pouco isso, né, sobre o que elas passam nesse novo momento, que é a hora de conquistarem espaços nas instituições, consolidarem suas atuações. Queria que você falasse um pouco a respeito. Pois é, né, Marco? A gente acha que depois que passou por todo esse processo, começando lá desde decidir ser candidata, negociar com a família, entrar no partido, fazer o curso ou na ordem inversa, conseguir o espaço na chapa e conseguir se eleger, que ela vai ter paz, ela não tem paz. Né? O que a gente viu nessas entrevistas e também nessa parte das eleitas, a gente também trouxe, né, como nos outros capítulos do livro, a gente tem um capítulo dedicado às eleitas e nesse capítulo das eleitas a gente fala muito também sobre mulheres cujas histórias são mais conhecidas, porque mulheres eleitas, de alguma maneira, a gente está acompanhando a história aí no noticiário, nas entrevistas, né? Os jornalistas estão trazendo essas histórias e são um pouco delas que a gente conta. E o que a gente vê é que as mulheres eleitas têm uma preocupação grande com essas agendas que a gente pode considerar agendas para mulheres, né? Para os direitos das mulheres, muitas delas também relacionadas às questões de cuidado, que é uma agenda que acaba ficando muito com as mulheres também, que são agendas de educação, agenda de saúde, né? Estarem atentas a esse tipo de coisa. Só que o que a gente identifica também é que tem uma outra dificuldade das eleitas, é que em muitas assembleias a gente tem apenas uma mulher eleita, por exemplo. Então, no Brasil, hoje, eu acho que são em torno de 20% das cidades não tem sequer uma mulher eleita. São em torno de 900 cidades, então um pouquinho menos de 20%, não tem sequer uma mulher eleita na Câmara de Vereadores. Se a gente junta com lugares que tem apenas uma mulher eleita, a gente está falando de cerca de 1.800, ou seja, pula, né, para quase 35% mais ou menos, de cidades que só tem uma ou zero mulheres na Câmara de Vereadores. Então, não é fácil ser a única mulher ali para tocar essas agendas, né? Porque você tem que fazer aliança com vários homens que talvez não estejam preocupados com essas agendas. Alguns estão, outros não estão. Mas pensando dessa perspectiva da política da presença, a gente entende que ter mulher lá ajuda a fazer esse tipo de aliança, né? Eu tive recentemente numa cidade do interior do Rio que estavam me contando isso, como elas... Era uma Câmara de Vereadores que nunca tinha tido mulheres, uma Câmara pequena, de uma cidade pequena, e agora tem 4 mulheres. Então, como elas se alinham, mesmo sendo divergentes intensamente em uma série de agendas, como elas se alinham quando tem que votar algumas agendas que têm a ver com o direito das mulheres e como elas têm conseguido isso. Então, não é fácil, assim, você vai estar, repito,
como quase um corpo estranho, um elemento estranho ali naquele ambiente, né, tentando fazer, abrir portas, né? São mulheres que estão abrindo portas mesmo que elas estejam sozinhas, e se tiver alguma espectadora que é uma vereadora sozinha, todo o meu apoio, peça ajuda às deputadas estaduais, às deputadas federais do seu estado, porque isso é importante na hora de avançar as agendas. Mirando o futuro, Débora, existe uma discussão no Brasil sobre reserva de percentual mínimo de representação para mulheres no poder legislativo. O que você pensa a respeito, se esse seria um próximo passo necessário e até viável, né, diante das resistências que a gente tem ainda? Eu acredito muito nas regras. Então, eu acho que, por mais que os partidos, vez ou outra, tentem, a gente consegue mudar e eles conseguem retirar, a gente consegue mudar, eles conseguem retirar. Retirar que eu falo no sentido de não cumprir. Eu acredito que a reserva de vagas é o nosso caminho mais efetivo, o que pode dar resultado para ampliar essa presença de mulheres na política, né? Não pensando em vagas de 15%, como já foi sugerido, mas pensando numa reserva robusta, que vai aumentando, de 30%, 40%, 50%. Não precisa ser só numa eleição, a gente pode pensar 30% numa próxima eleição nacional, mas 40% na outra e 50% na outra, algo que vá paulatinamente aumentando essa reserva de vagas. Eu acho que é o que é possível se a gente, de fato, quer ter mais mulher na política. Porque você deixar a questão opcional é o seguinte: quem controla o poder são homens. Quem estão naquelas cadeiras lá, na imensa maioria, em mais de 400 cadeiras do Congresso Nacional hoje, são homens. O que isso significa? Para ter mais mulher, eu preciso que um homem saia. Né? Para serem mais de 15 deputadas estaduais aí, eu vou ter que ter menos um deputado estadual. Né? Então, ninguém quer sair do poder, ninguém quer perder poder. Mas, para isso, é preciso a gente dialogar. Eu gosto de usar uma analogia, que é um pouco a analogia do meio ambiente. Né? A gente entendeu já que o meio ambiente é uma agenda de todos, porque tem impacto em todo mundo. E a questão do gênero dentro da política é uma questão de todos. Os homens têm que entender como uma questão deles também. Então, enquanto isso não acontecer, vai ser muito difícil de votar, porque eu estou aqui advogando pela reserva de vagas, mas eu acho que é muito difícil ainda a gente conseguir o apoio suficiente para isso. Ao contrário, a gente tem enxugado o gelo há muitos anos para garantir que as cotas continuem lá, para garantir os 30%, para garantir que eles sejam cumpridos, algo que é possível que não aconteça novamente, né? Os 30% que eu falo do total do financiamento público. Você imagina como o Estado produz desigualdade de gênero. A gente tem um dinheiro que é público, que é o dinheiro do financiamento de campanhas. Tá tudo bem, ok, combinamos isso. Quando você tem esse dinheiro que ele deveria ser distribuído, 30% para as mulheres, né? Aquele piso. Isso não acontece. Débora, muito obrigado por essa conversa importante conosco no mundo político. Sucesso aí com o livro Candidatas e que a gente possa testemunhar, né, nos próximos anos avanços em relação à situação, ao quadro que vocês descrevem. Obrigada, Marco. Vou aproveitar para mostrar a capa. É uma capa super linda. Eu adoro. É das minhas capas preferidas. Esse é meu nono livro, mas essa é das minhas capas preferidas. E eu queria agradecer muito o convite e essa conversa, e, sobretudo, essa conversa que acontece dentro da Casa Legislativa. Né? Eu acho que é uma conversa que todos e todas precisamos ter, e precisamos ter nesses espaços também. Então, eu queria agradecer muito essa abertura. Foi um prazer. Eu conversei com Débora Tomé, coautora do livro Candidatas, os primeiros passos das mulheres na política no Brasil. A obra assinada por ela e por Malu Gatto, em lançamento pela editora FGV, destaca histórias de mais de uma centena de personagens de perfis diversos que enfrentam barreiras para chegarem e se consolidarem em espaços de poder no país. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.